O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O que isso quer dizer? Aquele que busca os prazeres, busca a iniquidade, busca essas coisas que são prazerosas no momento, né? Inclusive eu li isso mais pra frente também. Eu vou falar disso depois, mas a pessoa que adora isso, adora os prazeres, gosta do vinho, gosta da carne, né? Gosta desse azeite que é falado aqui na Bíblia. Esse vinho e azeite, né? Fala que aquele que ama isso ele nunca enriquecerá, porque nessa época o vinho e o azeite eles tinham suas propriedades e eles eram bem caros, né? Hoje em dia a gente pode ver que continua a mesma coisa, né? Tem vinhos que são mais caros, o azeite cada dia que passa ele é mais caro e quanto mais e quanto mais puro ele for, mais caro ele é. Então a gente tem que analisar, né, no passado e agora no presente também e entender isso, entender e compreender que o vinho, o azeite, eles têm o seu valor, né? E são prazeres, querendo ou não, são prazeres, porque você beber muito vinho é um prazer, né? Tanto que tem palavra na Bíblia que diz que beber não é pecado, mas não se embriagueis, né? Não se embriague. Então, e se for beber e ter motivo de vergonha, se a bebida acabar virando motivo de vergonha, então não faça. Porque às vezes a gente vê lá assim na Bíblia, ah, na Bíblia diz que pode beber, lá fala que pode beber, mas não pode se embriagar. E às vezes a pessoa ela acha que tá tudo bem. Às vezes as pessoas elas pensam isso e elas esquecem, né, que tá, pode beber, mas beber um pouco. Mas o que que é um pouco, né? Tem muita gente que não tem essa sensatez, essa compreensão mental de saber o que que é pouco. Às vezes a pessoa acha que tomar uma garrafa inteira de vinho e ficar tonta e falando besteira é pouco, né? Tá em casa, tá fazendo nada, não vai pra rua, não vai dirigir, não vai, né, pôr a vida de outras pessoas em risco. Mas ela esquece que quando ela faz isso, ela abre, né? Ela abre um portal, ela se abre para experiências que às vezes não são boas, né? A bebida ela faz coisas que às vezes a gente não, sabe? Você tá ali, bebeu, tal, aí você fala, meu, você começa a perder o juízo, fica meio desajuizado, vai lá e comete um pecado. Fala uma coisa que não é pra falar, faz uma coisa que não é pra fazer, busca algo que não é pra buscar. Eu falo isso por experiência própria, sabe? Uma vez eu fiz um. Tava saindo de um trabalho meu, né? Tinha sido dispensado por um acordo que a gente fez. E aí chegou, né, a contemplação de eu ser dispensado. E é aquele negócio, né? Quando você toma uma decisão, você se arrepender, às vezes não tem como voltar atrás, né? Eu tinha me arrependido, mas já não dava mais pra voltar atrás. Eu tava gostando de trabalhar lá de novo. E não deu pra mudar, sabe? E aí eu fiquei lá na confraternização, bebi muito e saí de lá. Gente, eu saí de lá. Nessa época eu não tinha consciência nenhuma dessas coisas, não tinha consciência de Bíblia, não tinha consciência de vida, não tinha consciência de nada. Eu era um tolo, né? Como diz na Bíblia, aqueles que não têm consciência da palavra, quando eles tiverem, né, eles vão ter o seu arrependimento. Esse é o entendimento que eu tenho, né? Não é o que está escrito exatamente, mas é o que eu entendo. Tem isso escrito na Bíblia, que aquele que não conhece as palavras de Deus, ele tem tipo uma. Tem tipo uma desculpa, né? Mas depois que a gente descobre, já era. Aí não dá. Depois que tocou no Santo dos Santos, meu amigo, fazer besteira, o negócio é pesado. Então, quando eu não tinha essa consciência, eu fiz isso, bebi bastante. E eu voltei pra casa, não lembro exatamente como, quer dizer, eu até lembro, mas não tudo. E naquele dia, né, se não fosse Deus pra me proteger, eu teria feito uma coisa que provavelmente eu me arrependeria pelo resto da minha vida. E graças a Deus, Deus me protegeu. Deus não deixou que isso acontecesse. E ele fez com que eu fosse pra minha casa. Ele fez tudo certo, tudo. Deus colocou tudo certo para que eu fosse para minha casa e para que eu tivesse o entendimento de que os pensamentos que eu tinha naquele momento, eles não iam me proporcionar uma coisa boa. Eu ia só cometer mais um pecado, eu só ia errar mais uma vez, e não era aquilo que Deus queria para mim. Inclusive, isso foi uma das coisas que fez eu começar a pensar nisso. Eu nem ia pra igreja ainda, eu comecei a ir pra igreja uns 2 anos depois. Mas com esses acontecimentos da vida, Deus foi falando comigo, Deus conversou comigo.
né? Me ensinou algumas coisas ali e eu entendi, comecei a entender. Eu comecei a me purificar. Eu parei de me envolver com qualquer pessoa, eu não ficava mais com ninguém. Eu só queria saber de trabalhar, estudar, treinar na academia e só. Só queria isso, eu queria cuidar de mim, do meu corpo, da minha saúde física, espiritual e mental. Tanto que eu fiquei 6 meses, depois disso, eu fiquei uns 6 meses sem ficar com ninguém. Conheci uma pessoa, achei que ia dar certo, fiquei com ela. Eu ainda não tinha entendimento bíblico, então ainda cometi alguns pecados, mas eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Depois dessa pessoa, eu fiquei mais 6 meses, um ano aí, sem conhecer ninguém. E conheci uma pessoa boa que me levou para a igreja, né? Fez a minha vida mudar de fato. Foi uma pessoa usada por Deus para que Deus mostrasse o que eu queria, para me trazer de volta. E foi onde eu comecei a entender a Bíblia, é, onde eu comecei a buscar mais a Deus. E cheguei ao ponto que eu cheguei hoje de entender tudo isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente acha que é pouco. Aquele dia eu bebi muito, mas eu tinha noção de quanto que eu podia beber. E eu sabia que eu podia até aquele ponto, e depois daquele ponto, se eu bebesse mais, ou eu passaria mal e passaria vergonha, ou eu faria algo que seria prejudicial à minha vida, né? E eu cheguei perto do ponto de prejudicar a minha vida mesmo. Então, mas na época, o tanto que eu bebi pra mim não era esse prejudicial, mas ele foi. E graças a Deus, Deus me deu o caminho pra casa, porque se Deus não tivesse me dado o caminho pra casa, meus amigos, talvez eu não estivesse aqui hoje falando com vocês. Talvez eu tivesse feito algo que fosse interromper a minha jornada. Então, não façam isso. Não busquem os prazeres. Não troquem as coisas certas pelos prazeres. Não tenham preguiça. Não sejam mornos, não sei. Sejam, sejam quentes ou sejam frios. Mas não seja meia coisa, entendeu? É sim ou não. Não é talvez. Deus não trabalha com talvez. Eu vivi muito no talvez. E o talvez não te leva a lugar nenhum. Não te leva a lugar nenhum, só te leva aos piores lugares. Porque quando você deixa a vida te levar, isso eu li num livro, inclusive, que não é bíblico, mas fala que. Mas esse cara fala um pouco sobre isso também, né? E ele entende um pouco. É o do Napoleão Hill, se eu não me engano. Ou é do Jacob Petrie com. É um desses que eu li nesse ano. E ele fala o seguinte: que pra você cair no mal, pra você é, chegar a um ponto de falência de qualquer coisa, seja financeira, relacionamento, de vida, basta você ficar parado. Basta você não reagir. Porque as forças negativas, as forças do mal, elas têm muito mais força do que as forças do bem. Porque a maior parte das pessoas são malignas, né? O ser humano jaz no maligno. Então, se você deixar rolar, meu amigo, você vai se arrebentar. Se você deixar rolar, você vai cair. Se você deixar rolar e não tomar rédea, não sair do automático, o mundo vem e te atropela, meu amigo. Você vai continuar nessa vida que você tá, você vai continuar na profissão que você tá, você vai perder sua profissão, você vai perder relacionamento, você vai perder sua vida, você vai perder a sua salvação com Deus. E não é isso que Deus quer. Se você tá vendo esse vídeo, é porque Deus não quer isso pra você, assim como ele também não quer isso pra mim. Por isso que eu também cheguei a esse entendimento. E busque sair do automático, busque melhorar a sua vida, busque melhorar o que você tem, o que você procura. Porque se você se perder, meu amigo, se você se perder, é complicado para se achar. E se você já conhece a palavra, você sabe que se você fizer errado, vai ser 7 vezes pior o pagamento. Então, cuide-se. Essa é a palavra que eu deixo para vocês, essa é a reflexão.